A paz do Senhor, bom dia. Estamos dando início à nossa programação, programa bíblico, e nesta oportunidade vamos ler a palavra de Deus no seguinte tema: o inferno é um lugar de choro. Jesus falou muito mais do que isso, mas vamos se ater a esse tema. O inferno é um lugar de choro. Vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, 16 e 17. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 16. Ninguém seja devasso, ou fornicário, ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Senhor, aqui está a tua palavra, uma palavra histórica, eterna. Tira para nós, Senhor, alguma lição espiritual. Fale em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala de Isaque, o pai de Jacó e Esaú. Esaú e Jacó. Jacó era um varão simples, mas Esaú era caçador, era do agrado do seu pai Isaque, enquanto que Jacó, mais simples, era do agrado de Rebeca. Isaque era filho de Abraão, nosso pai na fé, amigo de Deus. São os três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E no livro de Hebreus faz menção de muitos personagens bíblicos. No capítulo 11, por exemplo, tem a galeria dos heróis da fé. Fala daqueles que sofreram, foram apedrejados, cerrados pelo meio, como o profeta Isaías. Enfim, uma série de heróis da fé. E no capítulo 12 tem vários preceitos, vários conselhos para a gente sempre reler, sempre repensar. Existe, irmãos, um segredo para você se santificar. É sempre relembrando louvores, sempre relembrando a palavra de Deus no seu pensamento. Não tem outro meio, não tem outro jeito. É só esse jeito. A palavra tem autoridade para que nós possamos dar testemunho. Fora da palavra você vai dar mau testemunho. Sem a palavra você não tem poder. Sem a palavra você não tem entendimento. Sem a palavra você está com uma fé que não luta contra o pecado. E aqui nós lemos: ninguém seja devasso, profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Nós vemos que Esaú era caçador, homem do campo, bravo, ele era cabeludo, bastante pelo no corpo, era um homem do mato, um homem caçador. E certo dia ele vinha do campo cansado, afadigado, e queria comer, se satisfazer por uma só refeição, diz a Bíblia, um prato de lentilha. Ele não pensou no futuro, não quis saber de nada, com raiva, negociou com Jacó. E vendeu a sua herança para Jacó
por um prato de lentilhas. Isso significa que o crente sempre tem que estar olhando para o futuro, para a esperança futura, graça futura, vida futura, lá na frente, olhando além do presente. Então, Esaú negociou com Jacó, que me serve a herança de meu pai, e vendeu para Jacó no negócio eterno. E ele se satisfazeu, comeu do guisado vermelho, do cabrito, comeu o prato de lentilhas e foi-se. Diz a Bíblia, desprezando a sua primogenitura. Grifa essa palavra, desprezando a herança. Desprezo. Desprezo as coisas de Deus. Não sentia prazer na herança futura. Não tinha isso no coração. Negociou e ficou sem a bênção. Então, o problema é que Rebeca escutou. Rebeca escutou quando Jacó, quando Esaú foi buscar, quando seu pai já idoso, Isaac já idoso, já não via, já não enxergava. Mas o interessante é que Isaac, idoso e com falta de visão, ele tinha apetite. Esaú vai no campo e pega um guisado saboroso, do jeito que eu gosto, que você sabe. Rebeca escutou e preparou rápido o guisado antes de Esaú vir do campo. Né? Isso tudo está dentro do plano de Deus, não sabemos explicar todos os mistérios, mas Rebeca escutou e mandou que Jacó fosse do campo, pegasse um cabrito daqueles que ela bem sabia preparar para o seu esposo Isaac, e Jacó foi dar o guisado para Isaac. Isaac ainda tinha discernimento e bom gosto. Era um idoso renovado. Não era que nem Barzilai, que quando Davi quis sustentar Barzilai do seu reino, Barzilai falou, não, já não tenho gosto em comer e beber, já não escuto mais música, eu não tenho prazer nas danças, eu não sei mais discernir o certo do errado, estou acabado. Barzilai não quis ficar com Davi na mesa do rei. Era um idoso que perdeu a renovação de vida. Mas Isaac, renovado pela presença do Espírito Santo, apenas idoso, sem visão física, mas ainda tinha visão espiritual. Tinha apetite para comer, tinha gosto pela vida. Mas ele tinha discernimento. Ele falou, a voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. Porque a astúcia de Rebeca colocou uma vestimenta que nem Esaú. E Isaac apalpou Jacó, a pele é de Esaú. Ele nem enxergava direito. A pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ainda tinha discernimento, hein? Mas, quando depois Esaú veio do campo, trouxe direitinho o guisado que o pai mandou, já era tarde. Já era tarde, diz aqui o texto, Hebreus 12, 17. Porque bem sabeis que, querendo Esaú ainda herdar a bênção, foi rejeitado
pelo seu pai, porque não achou lugar de arrependimento. Ainda que com lágrimas o buscou. Meu pai, não tem só uma bênção para mim, não. E começou a chorar. E por que a Bíblia diz que ele não achou lugar de arrependimento? Porque desprezou. Lá atrás ele tinha desprezado a herança do pai, que passava de pai para filho, a herança. Ele desprezou a primogenitura. Ele foi precipitado. Ele chorou, 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 chorou. E o tema dessa mensagem é: o inferno é um lugar de choro no arrependimento tardio. O tempo de chorar é agora. Tiago diz: lamentai vossas misérias e chorai, pranteai. Joel diz para rasgar o coração em jejum e lágrima. O tempo de chorar é agora. Jesus falou: vocês agora tendes tristeza, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. É como a mulher que está para dar à luz, sente tristeza, chora. Mas depois que dá à luz, é tanta alegria que esquece da tristeza. Mas Esaú, ele riu primeiro. Ele zombou primeiro. Ele desprezou primeiro. Ele foi um zombador. Que me serve a minha primogenitura? Eu quero é comer e beber. Diz a Bíblia que ele desprezou a herança. E depois, com lágrima, chorou, implorou, mas era tarde demais. O inferno é um lugar tarde demais para chorar. Jesus falou uma descrição do inferno. É um lugar de pranto, ranger de dentes, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. A descrição que Jesus dá daquele lugar isento da presença de Deus, um lugar que o próprio ser humano quer ir. Um grande evangelista disse: Deus não coloca o homem no inferno, o homem vai com seus próprios pés. Nós queremos ir para o inferno quando escolhemos o pecado. Nós mesmo vamos para o inferno escolhendo desobedecer. Ou nós vamos para o céu escolhendo o bom caminho. A obediência, embora seja um caminho difícil, cheio de tribulação, não tem só rosa, tem espinho, mas o caminho é estreito e se chama Jesus. Aleluia! Então, irmãos, ninguém seja fornicário. Ninguém seja devasso. O que é devassidão? Devassidão é um instinto bestial da natureza humana, uma natureza inferior, onde o ser humano vive prazer momentâneo. Podemos incluir várias distrações que se tornam pecaminosas. A distração, o crente precisa de distração? Claro, senão ele morre de tédio ou estresse. O crente precisa de lazer? Claro. Porém, temos que filtrar nossos pensamentos. Temos que filtrar pelo filtro da Bíblia. A Bíblia é pura. E o salmista Davi diz: amo a tua palavra, porque ela é muito pura. Salmo 119, 140. Eu amo a tua palavra, porque ela é muito pura. O que acontece quando você entra em contato com uma coisa muito pura? Você fica puro. Provérbio 30, verso 5. Está escrito: toda a palavra de Deus é pura. Então, há um efeito purificador de quem lê a palavra de Deus, quem escuta a palavra de Deus.
Às vezes temos momentos a sós com a palavra de Deus, muitas vezes se reunimos em grupo para fortalecer uns aos outros, nos edificar uns aos outros. Por isso que é importante o culto presencial, porque você estuda, compartilha uma palavra em grupo. A igreja tem grupo de apoio. Sabe o que é isso, grupo de apoio? Grupo de aconselhamento. Tem casais, tem jovens, tem crianças, tem gente de toda a faixa etária. Então, nós unidos num só amor, não há problema. Sempre há um bom conselho da palavra de Deus para a gente se ajustar à vontade de Deus. Difícil é o caminho do Senhor, porque temos nossa vida cotidiana, a rotina da vida, que pode às vezes trazer embaraço para a nossa caminhada se a gente não abrir o olho. Nosso saudoso pastor, talvez um pouco de exagero, talvez não, mas dizia: misericórdia, como o cristão pode ir à feira domingo, se tem escola dominical? Imagina, irmão. Dá para fazer feira outro dia? Dá. Mas certos irmãos faziam feira na hora da escola dominical e ficava a escola dominical vazia. Isso está uma questão de prioridade, né? Temos que priorizar mais as coisas do Senhor. Sabe por quê? O tempo é curto, irmão. Há muito que fazer na obra de Deus. E quando você aprende mais um pouquinho, você tem o que dar. Aleluia! Esaú perdeu tempo. Esaú não teve fé. Foi rejeitado. Esaú era polígamo. Teve mais de uma mulher. Habitou nas montanhas de Seir, em Edom. Os edomitas foram inimigos de Israel. Os moabitas, aquele lugar das montanhas de Seir. Deus ainda teve misericórdia e abençoou os descendentes de Esaú, mas sempre foi um problema para Israel, os descendentes de Esaú. E lá no livro de Obadias, profeta Obadias, tem uma profecia contra os edomitas, descendentes de Esaú. Esaú não podemos imitar. Ninguém seja profano como Esaú. Por um só manjar, vendeu o seu direito de primogenitura. Grifa essa palavra, vendeu, abriu mão, não deu valor. Vender é abrir mão. Em Provérbios 23, 23 diz: compra a verdade, e não a vendas. Compra a sabedoria, não a vendas. Compra a disciplina, não a vendas. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Talvez você está se vendendo por mixaria. Está se vendendo por um mau costume que às vezes te isola da santificação. E aqui diz: seguir a paz com todos e a santificação. Não tendo raiz e amargura de ninguém, nem mágoa, se perdoando uns aos outros. Paulo, em suas epístolas, exorta duas coisas: o amor fraternal entre irmãos e a santificação. Tem crente que tem mais dificuldade em ter paz com os irmãos, cheio de amargura. É a sua fraqueza, mágoas, amargura, não quer perdoar, fica relembrando fatos. Quando não me fala comigo há 20 anos, eu também não falo com ele. Fica tropeçando em ninharia, picuinha. Outro já tem fraqueza na santificação. É uma parte mais pesada, que se refere à dissolução, à vida de imoralidade, que a Bíblia tanto nos avisa.
a ter cuidado nessa área. Ninguém seja profano como Esaú. E no 15, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Por que tem muito cristão que não tem vigor espiritual? Não tem ânimo para ler a Bíblia, para trabalhar para Jesus? Às vezes ele é um cristão amargo, guarda ressentimento, tem ira, critica todo mundo, espírito de crítica. Esse irmão está privado da graça de Deus. A graça, ela traz paz, ela traz vigor infinito. Um homem com a graça, ele não se cansa de falar de Jesus, de compartilhar, de ajudar, de cooperar. A graça nos enche de vigor. É como aquele hino que nós cantamos. Louvemos juntos o Rei de Israel, por sua graça que nos dá vigor, pois ele esconde o crente fiel em suas asas de paz e amor. Olha aí, sua graça que nos dá vigor. E aqui diz, ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Então, quando sai a paz, vem a perturbação. E esse hino diz, debaixo das asas de Deus, temos paz e amor. Se você está debaixo da mão de Deus, ou você está na mão de Deus, você tem paz e amor. Se você não está na mão de Deus, você está frio, amor frio, e está perturbado. O contrário da paz é a perturbação. O contrário do amor é desamor. O amor frio. Não tem muito sentimento, não tem amor. Um coração que não perdoa, falta de paz. Então, ninguém se afaste da graça de Deus. A graça se manifestou, trazendo salvação a todos. Quem é? Jesus. Ensinando a renunciar à impiedade. Ensinar a impiedade. Então, a graça nos ensina a renunciar à impiedade e concupiscências mundanas. Está em Tito 2,12. A graça é Jesus. Se manifestou cheio de vigor e vida, vida com abundância, poder, dado. É a graça. Mas, para conservar esse ânimo, esse vigor todo, ela ensina a renunciar. Por isso que muita gente não quer evangelho, não quer renunciar a nada. Acha evangelho uma coisa tediosa, difícil, esquisito, não sente prazer. Por que muita gente não quer ser crente? Porque Jesus Cristo é exigente. Ele é mais exigente que Moisés? Sim. Mais exigente que Moisés. Moisés apedrejava os adúlteros. E Jesus o que fala dos adúlteros? Se você com intenção impura cobiçando uma mulher, já praticou adultério com ela. Com Jesus o negócio é mais profundo. Então, Esaú, ele quis herdar a bênção. E foi rejeitado, ainda que com muita lágrima buscou. Pai, não tem nenhuma bênção para mim? Não tem. Você chegou tarde. Você não se arrependeu. Você desprezou a palavra de Deus. Arrependimento. Você chegou tarde. E tem muita gente deixando para amanhã, deixando para depois. Depois eu vou me arrepender, depois eu vou crer, depois eu vou levar a sério essas coisas de crente aí. Isso não é para mim. Então o inferno é um lugar de choro. Como Esaú, ainda que com lágrimas o buscou, mas já não tive mais arrependimento. Um grande pregador,
se converteu com 17 anos e evangelizou o mundo inteiro. Ele diz na sua biografia que com 17 anos ele dobrou o joelho, não sentiu nada, não derramou uma lágrima, mas a vida mudou. Ele se arrependeu. Ele começou a sentir um novo objetivo na vida. Irmão, nós temos que ter um novo objetivo. Não viver mais para nós, mas viver para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Anote aí 2 Coríntios 5,15. Diz assim: Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Note bem, antes de ser crente, o nosso objetivo era viver para nós. Nós estávamos mais preocupados com o que os outros podem nos dar. Não é assim o mundo, o egoísmo? Eu quero saber o que você tem para me dar. Mas quando viemos a Cristo, se convertemos, estamos mais preocupados com aquele que nós podemos dar, não receber. E Paulo disse, em Atos 20:35, que devemos recordar as palavras de Jesus, que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então o crente, ele tem sempre um novo objetivo. Não viver mais para si como Esaú, mas viver para Deus como Jacó, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como os profetas, os apóstolos, que viveram não mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15. E no 17, se alguém está em Cristo, é perigoso estar na igreja, ser batizado na igreja, fazer tudo na igreja, morrer na igreja, ser sepultado na igreja, velório na igreja, tudo na igreja, e não está em Cristo. Uma moça faleceu. E depois que ela faleceu, na igreja, descobriu coisas vergonhosas debaixo do seu colchão. Ela tinha o pior dos vícios. O vício na má literatura. Não se sabe se ela se arrependeu. Não podemos julgar. Mas podemos estar na igreja e não estar em Cristo. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus tenha misericórdia de nós e pelo seu poder, pelo seu vigor, pela sua mão estendida, possamos andar em Espírito. Oremos. Pai, a tua palavra é de geração em geração, ela tem lições, ela tem personagens para a gente observar, ela tem avisos. Podemos fazer um estudo bíblico, biográfico. E hoje meditamos sobre Esaú e Jacó. É um estudo biográfico. Há outros tipos de estudo bíblico, tipológico, simbólico, enfim. A tua palavra é muito rica em detalhes e inspiração. Mas, Senhor, não permita a gente ser profano. Como diz Levítico 10:10, para fazer a diferença entre o santo e o profano, o limpo e o imundo. Senhor, o Espírito Santo é a diferença daquele que serve a Deus, daquele que não serve. Não permita, Senhor, a gente se ocupar de atividade espiritual sem ser espiritual. Como os antigos puritanos ensinavam que ser espiritual
não tem nada a ver em se ocupar com atividade espiritual. Às vezes, há mais espiritualidade no sacerdote que varre a igreja do que qualquer sermão que diga: Senhor, a tua palavra diz, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a tua glória. Senhor, nos ensina a viver para a tua glória. Nos ajuda a se santificar, nos ajuda a viver para ti, em todos os sentidos da vida. Senhor, compartilha essa mensagem tu mesmo, através dos irmãos, todas as mensagens faladas nessa comunidade aqui, onde temos um slogan, seriedade na tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a se santificar. Nos ajuda, Senhor, se santificar. Nos ajuda, Senhor, ter a paz com todos. Não deixa nenhuma raiz de amargura brotar em nosso coração. Fica conosco nesse dia. Abençoa o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.